Estamos de volta com o programa Alma Querida. Doutor Adão, depois da emoção do Salmo 22, vamos concluir esse e-mail de uma alma querida masculina, Mas né? também Salmo 22, depois o Espírito da Verdade. Muita emoção. Muita coisa, né? Ela termina perguntando o seguinte, uma curiosidade, entre os desencarnados, existem mais espíritos felizes ou sofredores? Obrigado, aguardo a resposta. Bem, eu tenho que dizer uma coisa para você, né? Você está falando do planeta Terra, é claro. Então eu vou responder para você, entre os desencarnados no planeta Terra, Sim. há mais espíritos sofredores ou espíritos felizes? Olha, eu queria que você prestasse bem atenção. Não você que fez a pergunta, mas você que está me ouvindo Sim. e vendo. Nós falamos dos 3 palcos, brincamos a história dos 3 palcos. Por exemplo, primeiro palco, aqui somos eu, Dora, o pessoal da técnica, os câmeras, primeiro palco. O segundo palco são aqueles irmãos que estão próximos a nós e que querem nos induzir a fazermos coisas erradas. Certo. Representam o mundo. E o terceiro palco são os mentores, os espíritos felizes por ajudarem aqueles que precisam de ajuda. Queria dizer uma coisa para você que vai ser a sua resposta. Se você, por exemplo, aqui no primeiro palco, se só me limitasse a mim e a Dora, nós seríamos em 2. Certo. Vamos admitir que tivesse 3 obsessores ao lado da Dora e 3 ao meu lado, tentando nos obrigar a fazer coisas indevidas. Haveria pelo menos uns 9 espíritos superiores e felizes ao lado da Dora e os 9 ao meu lado. Graças a Deus. Pelo menos o triplo. Graças a Deus. Então muita gente pergunta, e por que é que a gente faz tanta bobagem? Por que eles não conseguem fazer a gente fazer a coisa certa? Porque nós não damos a sintonia. É verdade. O segundo palco eu chamo de galera do barbantinho, ou da cruzeta. Aquela cruzeta de manipulador de fantoche, e que fica aqui fazendo assim com a gente. Quando o Kardec perguntou para o plano espiritual, os espíritos interferem em nossas vidas? Muito mais. A resposta foi exatamente essa. Muito mais do que vocês são capazes de imaginar. Via de regra, são eles que dirigem vocês. Ora, eles querem nos dirigir. E é importante que assim seja. Faz parte da pedagogia cósmica. Essa galera da cruzeta, essa turma do barbantinho, eles fazem o papel de opositores para que você se desenvolva. Como? No vigiai e orai sem cessar para não cair em tentação. Não cair no barbantinho. Não cair na manipulação. Agora, vigiai e orai sem cessar para você ficar sintonizado com o terceiro palco, que são os espíritos superiores. Os felizes, minha querida, em número muito maior do que os infelizes. Agora, por que é que tem tanta infelicidade, então? É porque o planeta, ele é um planeta no qual você está como se estivesse numa academia. Como eu gosto de dizer, é como se isso aqui fosse um tatame no qual você tem que estar 24 horas. Veja, é luta o tempo inteiro. Exato. Você tem que estar lutando o tempo inteiro, porque quando você para, você cai na turma do barbantinho. Por quê? Porque você tem que fazer uma escolha, não poder servir a Deus e ao mundo. Você não está aqui para decidir, eu não vou servir nem a Deus nem ao mundo, vou servir a mim. Ou é Deus ou é o mundo. Tem que fazer a opção, ou é Deus ou é o mundo. Na hora em que você não serve a Deus, está servindo ao mundo. Para não servir ao mundo, tem que ter a determinação, vigiar e orar sem cessar. Aí você vai ficar sintonizado ou sintonizada com esse terceiro palco, que são os espíritos superiores. Que estarão prontos para te ajudar. Mas se eu não sintonizá-los, eles vão me ajudar assim mesmo? Vão, mas não poderão fazer mais de uma forma direta. Há até algo que, né, graça no meio espírita, dizendo, se o seu mentor é um hindu, um oriental, e você começa a fazer bobagem, ele se afasta. Se tem um desenvolvimento mais ou menos nessa área, ele se afasta e deixa você quebrar a cara. Como o pai do filho pródigo deixou ele ir para o mundo. E quando você quebra a cara, você fala, vou voltar para a casa do meu pai, que lá é muito melhor, os servidores são melhor tratados do que eu não vou mais fazer bobagem, vou voltar e vou pedir perdão. Volta, ele te recebe.
Se o seu mentor é um preto velho, ele vai fazer a mesma coisa. Mas vai estar sempre, o preto velho vai falar com seu tio, com a sua tia que tem sintonia, e eles vão tentar ajudar você de uma maneira indireta. Nunca diretamente, porque você não deixa. Mas se for um índio, dizem esses especialistas, se for um índio a coisa fica diferente. Se for um índio e você faz bobagem, o índio se afasta de você, vai na esquina e pega os desocupados que estão lá e diz assim, vocês querem se divertir? Tem uma pessoa fantástica e indica você. Então você vai lá e vai acontecer com você aquilo que está no Evangelho. Sai um espírito e volta 7 e a situação fica pior do que antes. Aí, aquela turma que ele pôs em cima de você, faz você abrir os olhos. Vai agir como se fosse o escândalo. É necessário que venha o escândalo, que venha o aguilhão, mas ai de quem o provocar. Aqueles espíritos inferiores, muitas vezes que são colocados do seu lado para fazer você sofrer, o que vai acontecer? Quando você começa a sofrer, você corre para um centro espírita ou para alguém que possa te ajudar. Você vai levar ajuda para aqueles que estavam do seu lado também. O senhor chama de personal trainer, né? Exatamente. Esses obsessores serão seus personagens trainers. E aí você vai ao centro espírita, vai se ajudar e vai ajudá-los também. Então, sempre acontece isso. Mas respondendo diretamente à sua pergunta, há mais espíritos felizes do que infelizes. Agora, no planeta Terra, há muitos espíritos infelizes no plano espiritual, mais próximo da Terra. Quanto mais se afasta, mais felicidade há. Nos mundos mais elevados, nos mundos regeneradores, já há um número relativamente igual de sofredores e de felizes. E nos mundos superiores, muito mais espíritos felizes e praticamente não há sofredores. E nesse de prova e expiação que nós estamos? Mais espíritos infelizes aqui nos planos mais baixos, no material e nos planos mais próximos de nós. Afastados, se afastou vibratoriamente, veja só, nosso lar não está no astral superior. Sim, é verdade. Mas lá já há espíritos felizes. É verdade. A infelicidade é decorrente da consciência dos erros praticados nas encarnações anteriores. As pessoas pensam, às vezes se enganam, acreditando que o nosso lar é um plano elevado. Olha, eu sempre disse que não, e muita gente achava estranho eu falar isso. Eles diziam, se fosse um plano elevado, eles não precisariam de guarda lá. Se fosse um plano elevado, o diretor do nosso lar não precisava ter feito aquela ordem drástica. Olha, aqui ninguém vai querer mais, vai aprender a viver de energia superior, nada de querer essas coisas aí, porque esse negócio de querer energias básicas, pesadas no plano espiritual, é coisa de drogadito, de viciado aqui. Então, eles tiveram que aprender a viver de energias. E depois apareceu o filme Nosso Lar. Aí eu me rejubilei, né? As pessoas que falavam essas coisas para mim falavam, você viu o tamanho, quem fez? O diretor do filme fez direitinho. O tamanho da muralha... A muralha é enorme. Então, Nosso Lar estava lá, estava se defendendo. Então, é uma colônia espiritual, ainda numa região inferior, para ajudar aquelas almas daquela região. Para mostrar como Deus não desampara ninguém. É bonito, imagine as outras. Imagine as outras. Doutora Adão, o segundo tema de uma alma masculina, alma querida masculina. O tema é, o que os problemas físicos podem significar espiritualmente? Só nessa pergunta já dá para o senhor responder? Os problemas físicos, veja só, diz assim, né, o dispositivo evangélico, né, da lei. Aquilo que semeares, tu mesmo havereis de colher. É a lei do karma, a lei de causa e efeito. Se semeares na carne, colhereis corrupção. Semear na carne é físico, etérico, astral e mental. Os corpos que você tem que fazer em cada encarnação. Se semeares no espírito, colhereis para a vida eterna. É o corpo causal, que é o corpo mais inferior do espírito, já, né? Onde estão todos os registros. Percebe? O causal, o búdico, que é do amor universal, não é de paixão, e o átmico, que é de fazer a vontade de Deus. Jesus está sempre falando de fazer a vontade de Deus. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Faça sempre a vontade de Deus, que se faça a sua vontade, Senhor. Sempre a vontade de Deus. Vontade não é desejo. Vontade é determinação de fazer o certo. É verdade. O correto. Desejo é o impulso para o gostoso. Isso é da carne. A vontade é fazer o certo. E nós sempre estamos dizendo, olha, esperneie, mas faça a coisa certa. Mesmo que astralmente, no mundo dos desejos aqui, das emoções, você não se sinta bem, faça a coisa certa. Veja só, você acha que é gostoso andar uma segunda milha para quem te quer andar?
fazer você andar uma, dá o outro lado da face, você dá o outro lado da face, não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é gostoso, mas faça a coisa certa. Ele começa Perdoar assim, 70 vezes 7, não é fácil, 70, mas faça a coisa certa. Uma vez tem pessoas que têm dificuldade de perdoar, imagine 70, Então, depois 70 então, vezes o que 7. acontece, como é que foi, qual a pergunta? Começa de novo. O que os problemas físicos podem Sim, o que eles podem significar significar. espiritualmente? Então, quando você semeia na carne, ou seja, você faz pelo desejo, pela satisfação material, você faz contrariando a lei espiritual, você corrompe, né? Se semeares na carne, colhereis corrupção. Corrompe o físico. Por exemplo, você bebe, você está corrompendo o seu fígado. Não acontece nada nessa encarnação e você morre sem apresentar uma doença hepática. Vai nascer com ela na próxima encarnação. Sim. Entendeu? E aí você não pode beber. Então, o que acontece com quem faz bobagem? O destino é parar de fazer bobagem. É assim, se você não para... Fatalmente você vai ter que parar de fazer bobagem um dia. Bobagem, tá? Praticamente. Por quê? Nenhuma de minhas ovelhas vai se perder. Nenhuma. Doutor Adão, praticamente isso já respondeu, mas ele tem um detalhe maior nessa pergunta, que é o seguinte. Ele começa. Olá, professor Adão Nonato. Gostaria de cumprimentá-lo a respeito do programa apresentado pelo senhor. Estou iniciando no Espiritismo e a cada dia fico mais convencido de que fiz a escolha certa, tornando-me espírita. Aprecio muito as mensagens que nos aquecem a alma, preenchem e nos fazem sentido. Nada de palavras ditas ao vento. Aproveitando o ensejo, gostaria de saber qual a relação das varizes com o nosso corpo, ou seja, o que devo melhorar em meu corpo, mente, para melhorar tal situação. Clinicamente, sei o que fazer, mas em âmbito maior, ainda não. Solicito vossa ajuda, paz, luz e muito obrigada. É muito interessante. O que são varizes? Varizes são uma espécie de... as artérias, veias ficam estenosadas e começam como que a se expandir, tá? Como se o sangue fosse explodir e sair, tá? O sangue é o assento do Espírito. Dissemos ainda hoje que na hora da crucificação, quando o sangue do Cristo sai ali, já estava o Cristo no sangue de Jesus. Entra na terra e o Cristo assume o planeta. Então veja, varizes, o que pode significar espiritualmente? É como se o seu sangue quisesse sair, é como se você quisesse se expandir. Está difícil para você ficar no corpo. É muito difícil para uma pessoa que tenha essa dificuldade de ficar no corpo. São características assim que tem essa dificuldade de ficar aqui encarnado. Então pode apresentar essa questão das varizes. Uma outra coisa também que decorre dessa dificuldade espiritual de estar encarnado é a opressão respiratória, a asma. Né? É como se a pessoa, o asmático, ele quisesse se segurar no corpo para não sair. Então, o que ele faz? Uma espécie de medo pânico de não conseguir ficar no corpo, é como se ele prendesse o ar. Aí o ar não sai, né? Ele não respira direito. Quando, na realidade, ele devia soltar o ar. Deixa o ar sair. E aí, respira profundamente, inspira o Cristo. Então, se você tem varizes, começa a dar graças a Deus por estar encarnado e começa a rezar pedindo a Deus que te sustente na encarnação, no corpo, até que você cumpra a sua missão. Muito bem. Acredito que ela sentiu-se respondida a pergunta, né? Sim. Muitos deveriam ter essa questão da varize. Se tiver dúvidas, volte a falar. Nós não temos resposta para tudo, não sabemos tudo, né? Temos muitas limitações, mas nós podemos, na medida do possível em que pudermos ajudar, vamos ter muito prazer em falar isso. Esse e-mail de uma alma, o próximo e-mail, feminina, que é muito interessante, doutor. Vamos ver se a gente consegue realmente concluí-lo nesse último bloco. O tema é, por que tenho tanta dificuldade de amar minha filha? Interessante, né? Olá, estudo Espiritismo há 3 anos, vou a palestras e a cada dia aprendo mais. E sei o porquê de algumas coisas acontecerem na minha vida, na nossa vida. Mas tenho uma dor muito grande que lido a cada dia. Tenho 2 filhos, uma menina de 10 anos e um menino de 6. Com o menino, tenho uma vivência de muito amor, porém, com a menina, é muito difícil. Sinto uma repulsa muito grande por ela. Tento lutar contra isso, mas parece que algo dentro de mim não deixa. Mesmo eu querendo,
Não sei mais como lidar com isso. Rezo, peço muita paciência, mas cada dia fica mais difícil. Sofro muito com isso. Meu coração dói. Quero amar minha filha como mãe e não consigo. Quero ser amiga dela, mas não sei o que acontece. Parece que não tenho forças. Consegui, graças ao Espiritismo, passar por muitos obstáculos, mas esse está sendo difícil. Tem dias que parece que as minhas forças se acabam. Me aconselhe, por favor. Muito obrigada. Olha, eu não sei quantos minutos eu tenho, mas eu vou brincar um pouquinho. Acho que dá tempo da gente realmente, senhor. É muito interessante isso, né? Eu vou dizer para você, volta e meia nós somos procurados por mulheres, né? Que estão azedas, infelizes, porque o marido tem uma amante. Ela não consegue se separar do marido. Tem um ódio de morte da amante e vive numa vibração constante de lançamento de uma energia negativa para essa outra mulher. Uhum. E nós começamos a explicar qual a relação do marido com uma e com outra, como é que essa pessoa está sendo desafiada a amar o marido e a amar a outra. Imagine se eu vou amar, nunca vou amar esse fulano. Vai. Por quê? Porque quando você joga alguém fora, cai no útero. Tá entendendo? Pode vir a ser seu filho e sua filha. E normalmente... Está dando a pista para a resposta. E normalmente acontece o seguinte, eu gosto de brincar também. Uhum. As filhas são as quenguinhas do passado do papai. Olha. Ela não fala aí como é que é a relação da filha com o pai. Não fala. E do pai com a filha. Não. E os filhos são os quenguinhos do passado da mamãe. Ela fala da relação dela com o filho. Com o filho ela se dá muito bem. Se dá muito bem. Normalmente é assim. É claro que os especialistas em psicologia dizem o seguinte, por uma questão natural de fluidos, o polo feminino da menina se dirige ao polo masculino do pai. Exato. O polo masculino do filho se dirige ao polo feminino da mãe. Tá entendendo? Então isso explica em parte a situação. Mas a nível espiritual... É muito mais. Muitas vezes é muito mais. Então eu digo sempre, olha, a coisa mais terrível, a afirmação mais terrível que eu possa fazer é para uma mulher, é dizer o seguinte, olha, essa amante do seu marido, um dia você vai ter que amá-la como sua irmã, como sua mãe, como sua filha. Como sua filha. Como sua filha. Então, às vezes nós temos essa dificuldade. Minha querida, quem será essa filha? Quem será? Eu vou pedir para você ler outra vez o e-mail, porque eu ia fazer uma interrupção que não fiz, mas agora eu vou brincar. Lê outra vez. Às vezes pergunto... Porque tem uma dor muito grande que lida a cada dia, tenho 2 filhos, ela coloca isso, no final ela diz, não sei mais como lidar com isso, rezo, peço muita paciência, mas a cada dia fico mais difícil, sofro muito com isso, né? A questão de realmente ela querer, ela gostar da filha, ela não tem dificuldade de E gostar ela da diz filha. assim, tem aí uma afirmação, eu quero amar a minha filha como mãe. Olha que coisa linda. Como mãe. Eu quero amar a minha filha como mãe. Atenção vocês aí que estão com a outra no pedaço, hein? Epa. Cuidado, vocês vão ter que de repente falar, eu quero amar a minha filha como mãe. Dá para você tentar ser mãe de todo mundo? Dá para tentar ser irmã de todo mundo? Dá para tentar ter gratidão por todas as outras mulheres como se fosse filha de todas elas? Tratar todo mundo que fosse sua mãe e seu pai? Tratar todo mundo como se fosse seu filho? Isso é amar o próximo, Dora. Doutora Adão, a dificuldade realmente, dela, né? Ela tem essa situação acontece com muitas almas queridas, com certeza, né? Sim. Porque a dificuldade que a gente vê entre a mãe gostar do filho e o filho gostar da mãe. Sim. Eu acredito que esse tema nós vamos ter que dar continuidade no próximo programa. Agora nós vamos ter que nos despedir. Bem, então, paz e luz no coração de todos e até o próximo programa, se Deus quiser. Agradecemos o carinho da sua companhia e até o próximo encontro.